Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Que a paz de Deus esteja convosco, onde você se encontrar neste momento. Nós agradecemos a Ele, a este Deus maravilhoso, por mais esta oportunidade, aonde você se encontrar neste momento, que a paz de Deus esteja convosco. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, é um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós, se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor à Semente de Luz, GKCEL. Nós não somos uma nova religião, não somos igreja, nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? É a única doutrina que não tem preconceito, não ameaça, não chantageia, não vende nada, não barganha, não tem preconceito e não separa. A nossa meta é a unificação, porque unido nós venceremos, separados seremos derrotados. Nós estamos gravando, está começando agora a nossa gravação do nosso estudo básico do GKCEL. Nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte do livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação de Kardec. Lembra que é codificação. Não foi Kardec que inventou o Espiritismo, ele codificou. Assim como João Evangelista escreveu o Evangelho de Jesus segundo João, Kardec codificou a doutrina dos Espíritos segundo os Espíritos. Ele ouviu dele e escreveu. Hoje nós vamos falar da vidência e clara audiência. Aquele que vê Espírito, que fala com o Espírito. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Porque a Bíblia não é o livro final. A Bíblia é o livro mais complicado, mais manipulado. A Bíblia, ela não explica, ela complica. A doutrina dos Espíritos é a única doutrina que explica quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Vamos começar com uma oração. Eterno Deus e Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, ensina-nos a perdoar esses detratores que nos perseguem, nos caluniam, Senhor. Falam todo mal por causa da doutrina. Por causa de quê? Porque nós procuramos te seguir, te obedecer, andar no seu estatuto. Aí nós não damos ouvido a ele. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam, falam todo mal contra nós, com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Senhor, nós pregamos o Evangelho sem competição. Evangelho sem amedrontar, sem colocar medo, sem ameaçar, sem chantagem, sem negociata, sem barganha. O Evangelho sem preconceito, de amor, que nada existe fora desse amor. Portanto, esse é o nosso estudo. Hoje nós vamos falar da clara audiência
e da vidência. Que a paz de Deus, esse Deus Criador, esteja com você, aonde você estiver, como você estiver. Por favor, assista o nosso estudo até o final. Aí depois você dá uma sugestão. Se você tem uma ideia melhor, por favor, passa para nós. Porque nós somos eternos aprendizes. Nós estamos no planeta Terra, que é o nosso educandário. Nós passamos para vocês a igreja verdadeira. Por quê? A igreja que nós criamos? Não. Nós, depois de estudo, de pesquisa, então chegamos a uma conclusão que a igreja é como um ninho de cobra, a religião é como um ninho de cobra, uma engole a outra. Que na história do mundo, a igreja, a religião, a política, nunca conseguiu trazer paz e nem unificar a nossa humanidade. Só o Evangelho de Jesus pode fazer isso, porque ele não tem preconceito. A igreja, a religião é egoísta, é orgulhosa e preconceituosa. O preconceito separa em vez de unir. Ajuda-se a nós e vamos pesquisar. Nós não vamos propor para você sair da sua igreja. Nós queremos que a sua igreja, a sua religião, pregue o verdadeiro evangelho como ele é. Foi a missão que nós recebemos, para ensinar o verdadeiro evangelho, porque as igrejas distorcem. O nosso estudo tem um nome. Sabe qual é o nome? Porque é que a igreja está sempre na contramão da verdade. Você que se acha salvo, você que se acha evangélico cristão, você já examinou dentro do Evangelho de Jesus se a sua doutrina está enquadrada no Evangelho de Jesus mesmo, nos ensinamentos de Jesus? Você sabia que o Novo Testamento, a nova era, que é a segunda parte da Bíblia, porque a primeira parte terminou na cruz do Calvário. Foi por causa da lei de Moisés que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu para salvar nós do pecado, o pecado que a igreja inventou. Pecado quer dizer aquele que erra, ou errante, aquele que distorce a verdade. A igreja é uma pecadora, porque ela destrói a verdade. Você compreende? É isso que nós tentamos explicar. Nós não estamos tentando você mudar de igreja, nós queremos que você faça aquilo que Jesus orientou. Conheça a verdade, ela te libertará. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. É um sinal quando Jesus diz que os religiosos eram escravizados, estava preso, porque Jesus falou isso para os religiosos, para o sacerdote, viu, meu irmão? E o Senhor Jesus disse para Pedro que os religiosos são cegos seguidores de cego, ambos cairão no buraco, mas esta planta que o Pai não plantou, ela vai ser arrancada e atirada ao fogo e queimada até virar cinza. Essa profecia cumpre-se no final do Apocalipse, que no final do 3º milênio, todas as igrejas serão fechadas. Sabe por quê? Porque aí nós vamos seguir a verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Jesus. O Senhor Jesus, ele fala em capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou a porta, a única porta. Quem entrar por ela salvar-se-á. Mas aquele que entrar por outra porta é ladrão e salteador. Eu sou o pastor, o único pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. O homem pastor é lobo vestido de ovelha. Então cuidado com o homem. O homem é falso. Jesus é o caminho da verdade na vida. Jesus é o caminho, a verdade é o Evangelho. O caminho é Deus.
aquele que Jesus chama o tempo todo de Pai. E que vocês tentam temar que Jesus é Deus. Porque você está sempre querendo mudar. Então nós vamos explicar isso hoje. Bem, todos os nossos trabalhos nós cantamos uma música. Hoje nós vamos cantar uma música que nós tivemos uma visão. Eu estava do lado da calçada de uma rua e do outro lado eu vi uma vitrina de uma livraria. E na vitrina tinha um livro que me chamou a atenção. Então eu focalizei os olhos naquele livro, que as letras se ampliaram e acenderam como luz e eu consegui ler. Não tenhas medo, porque eu estava preocupado. Porque o que aparece, minha irmã, nos dias de hoje, os falsos testemunhos de pessoas manipulando. Tem pessoas que manipulam, cria, inventa testemunho para dar valor a Satanás, o demônio. É a única coisa que os nossos irmãos evangélicos protestantes, que eles falam o tempo todo, eles falam só de Satanás. Satanás é o príncipe dele, é a figura principal. Eles não têm um testemunho, não têm uma história, não têm uma pregação, se eles não ficarem repetindo o nome de Satanás. Essa figura que a igreja criou, ela não existe. É criação da igreja. Satanás, a palavra Satanás quer dizer aquele que acusa. Quando você acusa uma doutrina que você não conhece e você inventa mentira para falar mal, como do Espiritismo, você é Satanás. Você está acusando uma coisa com falso testemunho, com mentira. Isso é contravenção contra a lei do universo. Então a música que nós vamos cantar é o nome do livro que nós lemos, que é Não Tenha Medo. Meu irmão, minha irmã, se você está passando uma dificuldade, se você, um parente seu, um filho seu, uma filha, o seu esposo está com uma enfermidade que é incurável, que ele está em estágio terminal, ou uma enfermidade, ou um problema físico ou intelectual. Minha irmã, o Senhor Jesus, Ele nos disse, não tenha medo, eu estou contigo. Fora daquilo que a igreja prega que Jesus foi embora e que um dia vai voltar, mas isso é mentira. Jesus, ele foi, mas ele voltou, como ele disse, eu vou para o Pai, mas ficarei pouco tempo, e eu voltarei para vós, não deixarei vos. Jesus saiu de manhã, no domingo da Páscoa, quando foi à noite ele voltou, e não mais nos deixou. Ele disse, o mundo não mais me verá. Então tudo que a igreja prega sobre a vinda de Jesus é mentira. Jesus, Deus está dentro de nós. O mundo espiritual, nós estamos no meio do mundo espiritual em diversão de dimensões. Por isso que a doutrina espírita, ela explica, não complica. Não tenha medo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou Jesus, estou contigo. Na luta ou na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Na luta ou na dor, na ausência do amor,
sou seu abrigo. Não tenha medo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu abrigo. Na luta, na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Na luta, na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Não tenha medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Sou o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Não tenhas medo, não tenhas medo. Acredita em Deus e também em mim. Não tenha medo, não tenha medo. Eu estarei contigo até o fim. Não tenha medo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu amigo. Não tenhas medo. Eu sou Jesus, sou seu abrigo. Na luta, na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Na luta, na dor, na ausência do amor, sou seu abrigo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, diz o Senhor Jesus. Eis que eu estou contigo todos os dias da vossa vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, estrupiado. Eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. As minhas palavras são de vida eterna. Palavra, capítulo 17, o Senhor Jesus, ele fala, aquele que crê nas minhas palavras, que eu recebi do Pai, que é Deus, terás a vida eterna. Vida eterna com Deus. Porque a religião fala assim, aceita Jesus e batiza para você ter a vida eterna. Minha irmã, qualquer maneira você vai para a vida eterna, você vai ter um prazo de validade. Se você desencarnar, você volta para o plano espiritual, que é a vida eterna. Mas você vai ter que nascer, morrer, renascer novamente.
Segundo Paulo, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Muito bem. O nosso aviso é o seguinte, nós temos 3 estudos. O nosso primeiro estudo é a reunião pública do GKCEL. Nós já temos o número 4 gravado. O segundo estudo é estudo do Evangelho no lar do GKCEL. Nós já estamos no número 44. Já vamos gravar o 45, começar o capítulo 8. Está entendendo? O nosso terceiro estudo é esse que nós estamos falando, né? Que é o estudo básico do GKCEL. Nós temos o estudo básico que nós estudamos o livro dos Espíritos. E temos o nosso estudo básico do grupo, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. Você quer saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Qual é a vantagem do Espiritismo, de você conhecer a doutrina dos Espíritos? Você acha que a doutrina dos Espíritos não é cristã, não segue a Bíblia, não segue o Evangelho? Conheça o nosso estudo Renascer para a Vida, uma Vida Melhor, que você vai perceber que quem não é evangélico protestante cristão são os religiosos. Os religiosos, segundo o Mestre Jesus, estão nas trevas. Ainda estão na escuridão. Precisa realmente aceitar o Evangelho de Jesus. Obedecer como ele é, que quando nós fomos levados para o plano espiritual, alguém no plano espiritual disse, ó, prega o Evangelho de Jesus para o planeta Terra. Mas como ele é, não como a igreja prega. A voz disse, olha, irmão, Jesus precisa de você. Porque eu tenho essa coragem que ele me deu para dizer para você, meu irmão. Presta atenção, você irmão religioso, você igreja que se acha a única igreja, que é a primeira igreja, que é a única igreja que Jesus inventou, isso é mentira. Por que você não para com a mentira? Vocês começaram assassinando com a cruzada, depois passou para a Inquisição, vocês tentaram vender um lugarzinho no céu e vende até o dia de hoje, tenta barganhar as coisas de Deus e se julga a primeira igreja. A igreja verdadeira é Jesus. Ele é o único caminho da verdade na vida. Ninguém vai a Deus senão através dele. Bem, é isso daí. O nosso estudo são esses. Se você entrar, nós também estamos no WhatsApp. Se você quiser comunicar conosco, se você não conseguir comunicar conosco, é só você entrar na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. UZ de Carapicuíba. É o nome, União da Sociedade Espírita. Procura o nosso contato, eles darão contato para você. Agora, sobre a doação, quem sentir, se algum empresário, alguma pessoa sentir de doar um terreno, uma casa para nós ou qualquer coisa, estamos aqui, se não há, fica em paz. A nossa missão é pregar o Evangelho, é trabalhar espiritualmente. Essa é a nossa importância. As coisas materiais é dele. O Senhor Jesus é o nosso comandante. Nós procuramos servir a ele, não importa seguir o homem. Cada um tem. Nós somos ecumênicos. A nossa igreja é Jesus. Nós pregamos o Evangelho no lar. Nós ensinamos a pessoa a estudar o Evangelho em família. Família unida permanece unida. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho da doutrina dos Espíritos, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, porque alguém pergunta, a doutrina dos Espíritos é uma religião? A doutrina dos Espíritos é filosofia, ensina a filosofia, explica a filosofia. Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. O que nós estamos fazendo aqui, coisa que a igreja não explica. A religião, ela complica, não explica.
segundo filosofia, ciência. Nós explicamos que a ciência e a religião têm que andar junto, é a mesma coisa da mão esquerda e a mão direita, o pé esquerdo e o pé direito. Se um falar, você fica manco. A igreja, todo tempo, ela tentou desviar, distorcer, ela distorce a religião, distorce a palavra, distorce a ciência, sempre foi, porque ela pregou mais de 600 anos que a Terra era quadrada. A Terra continua redonda até o dia de hoje, ela não mudou. Você compreende? É isso daí. Hoje, nós, na semana, no outro estudo, nós falamos sobre viagem astral, emanação do Espírito, desdobramento ou desdobramento do Espírito. Hoje nós vamos falar de evidência, clara evidência. Isto é, aquele que tem a mediunidade de ver os Espíritos, falar com ele, comunicar com ele. Aquele espírito que principalmente os evangélicos protestantes, os católicos também. Porque no catolicismo, se um espírito aparece vestido de freira ou vestido de padre, é santo. Agora, se não tiver vestido de padre nem de freira, é demônio, é Satanás. Os evangélicos protestantes, qualquer espírito que o vidente vê é Satanás. Ele dá poder a essa figura que a igreja inventou, porque os evangélicos protestantes, eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles até o dia de hoje, porque o evangélico protestante, ele segue os 5 dogmas da igreja. Eu falava 4, mas é 5. O inferno eterno que não existe, a criação da igreja, porque Deus é amor mesmo. Para inventar um inferno eterno, precisa ser uma mente doente, uma mente satânica, né? Já que estamos falando em poder do mal, né? Precisa ter muita maldade, ser um espírito muito mal para inventar o inferno eterno. O céu único, o individualismo, e ela é dona, tem a chave. Por isso ela vende a entrada no céu. Isso é egoísmo. Isso é mentira. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. A Santíssima Trindade que ela criou no ano 240 da era cristã. Que é os 3 deuses. A igreja dividiu Deus em 3. Já explicamos isso. E Satanás, a figura que ela criou. E a igreja, esse Satanás, ele tem que ter poder por ele. Eles que dão poder. Ele não tem poder nenhum. Ele nasceu condenado e nasceu na mentira, vai viver na mentira e vai acabar na mentira. Semelhante à igreja, que nasceu na mentira, vive na mentira e vai fechar as portas na mentira e não vão se converter na verdade. Você compreende? Então a evidência tem 3 tipos de evidência. Tem a evidência que o médium vidente, ele vê o espírito, fala com ele. Às vezes, nós vemos o espírito, mas não conseguimos falar com ele. Às vezes, nós não vemos ele, sentimos a presença dele. Mas é tão nítida, meu irmão, porque quando eu falo na prática. Não falo porque alguém me falou, ou porque a igreja me ensinou, ou porque eu aprendi lá no catecismo, ou eu aprendi lá no estudo bíblico da igreja. Não. Eu vivo na prática. Quando eu sou cego, completamente cego, eu posso olhar diretamente para o sol que eu não vejo ele. Quando estou orando de madrugada, o Espírito materializa para mim, eu vejo. Às vezes, quando alguém se aproxima de mim, eu não vejo a pessoa, mas vejo o mentor espiritual, o anjo da guarda, o guia dele. O católico chama de anjo da guarda. Os espiritualistas, como Candomblé, Umbanda, chamam de guias. Nós, espíritas, chamamos de amigo espiritual ou de mentores espiritual. Os evangélicos protestantes chamam de Espírito Santo, né? Eu não sei como eles não chamam de Satanás também, né? Porque eles dão tanto poder a essa figura
que através até o guia dele chamava de Satanás, né? Tanto que eles gostam dessa figura mentirosa. Então acontece o seguinte, eu vou fazer, e nós fazemos, como eu disse, que o trabalho que nós mais fazemos, a terapia que nós mais fazemos, é pessoas que têm desdobramento, porque, meu irmão, o desdobramento, a viagem astral, a vidência espiritual, não é do espiritismo, não. Qualquer religioso, qualquer religião, desde o começo da humanidade, se fala de espíritos que se manifestavam, materializavam e falavam. Na Bíblia está cheia de materialização. Aí eles falam assim, mas aquele lá era anjo. Nós vamos estudar sobre isso. É tanta coisa, minha irmã. Se eu falar, eu fico o dia todo falando aqui. Dos erros que a igreja faz. Então vamos falar por exemplo, quando eu vejo um espírito materializa para mim, como eu já falei em outro estudo, né? Não é demônio, não. Para começar, irmão, demônio é daimon. Sabe o que é daimon? É o grego antigo, quer dizer espírito, alma. O Sócrates, os gregos, eles não falavam anjo, nem espírito, nem alma. Eles falavam daimon. O daimon bom e o daimon mau. Mesma coisa da Igreja Católica. A Igreja Católica colocou o nome de alma. Então eles falam, aliás, alma não, espírito. Então chama de espírito bom e espírito do mal. O espírito do mal é esse Satanás, esse demônio. Então, quando você diz demônio, você está falando de espírito. O espírito não é Satanás. O espírito, ele pode ser maldoso se ele é maldoso, igual a você. Você tem preconceito. Se você age com ele com ódio, porque os evangélicos protestantes lidam com esses espíritos que se materializam ou que se comunicam com ódio. Eles quando vê o espírito, o sangue de Jesus tem poder. É a mesma coisa que pegasse uma pedra e atirasse naquele espírito. É a mesma coisa, minha irmã, raciocina. Se você está num lugar, aparece uma pessoa, você vai repreender ele, porque você não conhece ele, não sabe quem é ele, você não sabe se ele é bom, se ele é um bandido, se ele é um assassino. Você vai ter que conversar com ele. É a mesma coisa, minha irmã. Nós, espírita, porque quando você chama um espírito de Satanás, quando você chama um espírito de demônio, quer dizer que ele é mau. Você está maldiçoando, você está julgando o Filho de Deus. Porque Satanás da igreja não existe. Esse que você chama de Satanás, de demônio, de diabo, é espírito. Eles têm é o príncipe da sabedoria do Criador. Ele tem uma centelha de luz dentro dele. Esses espíritos maus, como esses grandes maldosos na história do mundo, são espíritos. São filhos de Deus, igual a você. Talvez você fosse um deles. Você sabia? Por isso que você não quer saber da reencarnação, para não saber quem é que você foi no passado. Talvez com essa arrogância que você tem hoje, você foi um dos inquisidores, foi um daquele que jogou pedra na cruz. Por isso que você tem medo da verdade. Então, quando o Espírito manifesta para mim, eu, da mesma maneira que eu estou orando, disse, irmão, aproxima de mim. Em que eu posso te ajudar? Se ele tenta colocar medo em mim, se ele aparece com figura fantasmagórica, que eu já falo, irmão, essa técnica não serve para mim, porque eu não tenho medo, você sabe disso. Entra, você está lendo o meu pensamento, sabe que eu não estou com medo de você.
Eu não preciso ter medo de você, porque eu sou espírito igual a você. A única coisa é que eu estou encarnado num corpo e você não tem o corpo. Mas nós somos espíritos, somos iguais. Eu não preciso de ter medo de você, nem você de mim. Se eu puder ajudar você, eu vou te ajudar. Mas se você está querendo colocar medo, não perca seu tempo. É assim. Eu respeito o livre-arbítrio dele. Mas agora se ele dizer, eu preciso de ajuda. Eu então disse, em nome do Senhor Jesus, eu posso te ajudar. Mas eu trabalho, meu comandante é Jesus. É isso. Se não quer, respeita o livre-arbítrio. Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, comunicou comigo uma senhora que a filha dela estava no hospital, na UTI. Por quê? Ela havia tentado suicídio. Mas por quê que ela tentou suicídio? Porque ela via espírito e falava com o espírito. Ela fazia tratamento com psicólogo e com psiquiatra, tomava remédio fortíssimo. E o psiquiatra internou ela 2 vezes. Ela fica mais ou menos 20, 30 dias internada. Aí eles vive dopada, né, naqueles dias lá. Agora, ela melhores pega da alta. Agora ela estava, novamente o psiquiatra estava pensando em internar ela novamente. E ela então, com o próprio remédio que ela tomava, ela tentou suicídio. Porque pior é o internamento do psiquiatra. Então ela disse, eu gostaria que o senhor gravasse uma mensagem para me passar para ela. Eu sei que você pode ajudar ela. Irmã, eu posso ajudá-la. Só que tem uma coisa, não funciona desse jeito. Você tem que passa o seu contato para ela. Ela que vai comunicar comigo, se ela quiser. Eu posso ajudar, mas se ela quiser. Porque ninguém pode ajudar ninguém se aquela pessoa não quiser ajuda. Se você for tratar de uma pessoa dependente químico, mas ele não quer se libertar, não perca seu tempo. Porque ele não vai se libertar. Não é porque a família toda quer, porque todo mundo quer. O dependente tem que querer. Senão não tem, é o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio dele. Ah, mas se fazer ele morre, que morra. A morte não existe, ele vai para o plano espiritual, depois volta, segundo a nossa irmã Mônica Medeiros, né? Ele vai nascer careca, pelado, sem dente, vai tomar todas as vacinas no traseiro novamente, até ele aprender. Então, 2 dias depois, ela ligou para mim, mas digitou, contando a história, mais ou menos o que ela sentia. Aí eu então mandei uma mensagem, irmã, você tem que falar comigo, você tem que mandar em áudio, eu quero ouvir a sua voz, porque eu não enxergo, eu escuto, eu enxergo pelo ouvido. Ouvindo você, eu vou saber qual é o grau de entendimento que você tem, qual é o problema que você tem, o que é que eu posso fazer por você? A religião eu sei que você é católica. Aí então ela mandou um áudio e contou, irmão, o meu problema é que eu vejo o espírito, eu falo com ele. Eu falo para as pessoas, mas eu vejo ele, eles falam comigo, é como que eu estivesse falando. Isso, tudo bem, irmã, eu também vejo, não precisa explicar para mim, eu entendo. Mas qual é o problema? O problema é que você fala para as pessoas. Então o que acontece? Se você, minha irmã, você vê espírito, você fala com o espírito, procura não falar quando estiver gente perto. Porque você pode estar no ônibus e você vê um espírito, ninguém está vendo ele, só você está vendo. Se você começar a conversar com ele, vão achar você doida, você é maluca, está falando sozinha. Se estiver na casa aparecer um espírito, você vai falar com ele, a família não está vendo, vai dizer, ó, está ficando louca. Mas como é que eu faço? Então, a dica é essa. Se você está num lugar, você percebe que tem um espírito atrás de você, não vira para olhar. Se você percebe que está do lado direito ou do lado esquerdo, não vira. Concentra.
conversa com ele pelo pensamento, que é telepatia. Isso está no capítulo 8 do livro dos Espíritos que nós estamos estudando. Se você quiser estudar isso, você vai no livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, lê o capítulo todo, tem mais ou menos uns 10 mediunidades que você precisa aprender. Agora, se você quiser aprender, entender sobre vidência, audiência, vai no livro dos médiuns, capítulo 6, segunda parte, capítulo 6. Você vai ter todas as dicas, todas as técnicas para falar. Então, se você vê o espírito atrás, você vira, você está concentrado, você está vendo ele. Você vê pelo pensamento, pelo o terceiro olho espiritual, não é com o olho material que você está vendo. Por isso que não adianta cobrir a cabeça, fechar os olhos, que você continua vendo, porque você está vendo com os olhos espiritual. Então, no você virar, você tira. É a mesma coisa que se você mexer no ponteiro do rádio, você muda de estação. Então, você se concentra. Quando fazer, ela pergunta, quando você estiver no meio de pessoa, que você vê o espírito, conversa por telepatia. Como eu devo conversar com ele? Por exemplo, se você está vendo o espírito agora, mentaliza ele, fixa o pensamento nele, você vai ver ele perfeito. Aí você pergunta para ele, em que eu posso te ajudar? Ou posso te ajudar em alguma coisa? Espera a resposta dele. Se ele não falar, repete, posso te ajudar? Se ele continuar calado, então você manda outra mensagem. Olha, se você não quiser ajuda, eu não posso te ajudar. Então você também não pode ficar aparecendo para mim. Você está entendendo? Você tem o seu livre-arbítrio. Você compreende-me? Você não é obrigado a ficar ouvindo. Se o espírito não quer tratamento, manda ele se afastar. Não é mandar ele para o inferno, mandar ele para as trevas, não. Ó, se você não quiser ajuda... Ah, mas eu preciso de ajuda. Como? Então aí você indica. Eu disse, caso contrário, precisar de ajuda, fala para ele, veja o problema dele, passa para nós fazemos tratamento para ele. Agora, se for alguma pessoa que conhece, e dá um recado para você, tem que ser um recado simples e concreto, direto. Ó, dá uma dica. Como é que eu posso provar que é você mesmo? Aquele espírito tem que falar uma coisa, uma passagem, que só a família conhece, ninguém mais conhece. Às vezes só aquela pessoa que ele está mandando o recado conhece. Para a pessoa identificar que é ele mesmo. Porque lembra o que Pedro fala? Identificar se todos os espíritos vêm da parte de Deus. Pedro não fala Satanás, não. Pedro fala espírito. Porque se Pedro fala assim, identifica se é da parte de Deus, é porque ele sabe que também tem espíritos que vêm da parte da maldade, do mal, que a maior parte, assim como tem hoje espírito brincalhão, espírito maldoso, que só pensa maldade, quando desencarna não vira santo não, ele continua a ser o que ele é. Então por isso a necessidade, por isso que eles atacam os evangélicos, porque os evangélicos já partem para a ignorância, já vai com ódio, porque quando você disse, vai direto, Satanás, você fala aquilo com ódio, não que Jesus falou. Jesus não falou assim. Jesus não fala como os religiosos falam, não. Eu já vi, eu falo o que eu vi, já vi pastor, principalmente de uma igreja que eu vou falar, o médium, processo caído no chão, ele coloca os pés em cima da pessoa e fala, você, Satanás, está debaixo dos meus pés. Quer dizer, ele se julga superior àquele espírito. Não. Quem conhece o Evangelho de Jesus, isso serve para os nossos irmãos católicos, para os irmãos evangélicos. Irmão, Jesus disse, só a humildade eleva. Se você quiser ser o melhor, o maior, seja o menor. Você trata qualquer pessoa. Esse espírito que você chama de Satanás, ele não é Satanás, ele é um espírito.
Ele não conhece a verdade, ainda está nas trevas. Você é mensageiro de Deus, você tem a obrigação, você é chamado para pregar o evangelho para ele. Fala de Jesus para ele. Ah, não quero ouvir, não quero, então por que você me procura? Então, se você... É a mesma coisa, estou fazendo evangelho, aparece um espírito que eu percebo que é um espírito mau. Eu continuo pregando. Ó, se você quiser ficar aqui, você vai ouvir o evangelho. Eu vou continuar falando o evangelho. Esse é o meu tempo. Se ele me pede para fazer alguma coisa para ele, eu falo, bom, eu vou pedir para o meu comandante. Se ele ordenar, se ele me dá a oportunidade, eu faço isso por você. Mas primeiramente eu vou pedir para ele. Porque tudo que eu faço no nome dele. É isso. Eu não preciso clamar, o sangue de Jesus tem poder, porque não... Meu irmão, acredita em Deus, acredita em Jesus. O Senhor Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, nunca vos deixarei órfão. Quando você faça isso, você está desprezando Jesus, porque você fala o tempo todo no nome de Satanás. Muito bem, é assim que funciona. Se você tem esse problema da nossa irmã, então hoje a irmã não trata mais com psiquiatra, não internaram mais ela. Ela toma um remedinho para dormir, tudo, mas... Aí quando pergunta para ela, você está vendo espírito? Ela fala, não. Aí ela fala, mas isso não é mentira? Minha irmã, isto é o teu livre-arbítrio. Você não tem que dar satisfação para ninguém da sua vida. Você é livre-arbítrio. Ninguém interessa da sua vida. O que é que o psiquiatra, o que é que o pastor, o padre da igreja tem que ver com a sua vida íntima? Essa é uma vida íntima entre você e Deus, e Jesus. Você não tem obrigação de falar para ninguém. Aí, se você vai continuar, você vai lidar com ele. Você vai perceber que muitos dele que vêm, porque a maioria dos espíritos vem por brincadeira, principalmente se a pessoa tiver medo. Os espíritos aparecem tanto para os irmãos evangélicos protestantes que ele adora, ele se diverte com isso. Bom, isso é o tratamento que nós fazemos. Agora eu vou contar um caso para você que aconteceu. Isso é real. Não contaram para mim, não. Aconteceu comigo. Dando na chácara, cercada de mato por todos os lados. Chego de manhã, fico o dia todo trabalho até escurecer. Quando escurece, fecha a porta e vou acender o fogo de lenha para esquentar a minha comida. Quando eu estou acendendo o fogo, eu percebo pelo olhos espiritual que tem alguém na porta da sala, em pé na porta da sala. Eu vejo, eu não estou vendo ele. Mas eu estou identificando que ele está de paletó, um azul marinho bem escuro, de gravata vermelha, né? Semelhante àquela gravata do Lula, né? Fininha, vermelha. Então, trabalhando aqui, eu não fui lá falar com ele, não. Eu apenas mandei uma mensagem para ele, telepática. Não, eu falei com ele, eu falei com a voz. Precisa de ajuda? Quando eu falei preciso de ajuda, eu senti ele ao meu lado. Quando eu falei precisa de ajuda, ele achou a liberdade de entrar dentro da cama. Ele não entrou, ele ficou na porta. Por que ele não entrou? Percebe, irmão? Você acha que ele é Satanás? Porque ele não entrou. Porque dentro da casa eu faço o evangelho no lar, eu leio, eu canto, eu canto hino, eu faço oração, a casa tem luz, não entra, se você não permitir. Se um espírito mau entrou dentro da sua casa, você deixou alguma porta aberta. Quando as ovelhas começam a fugir, primeiramente você tem que ver onde é que tem um buraco. Não culpar logo o lobo, não. Primeiramente você tem que ver onde é, se tem um espírito mau dentro da sua casa, porque você abriu a porta para ele. Vê que Jesus fala, eu bato na porta e se você abrir, eu entro. Peça que Jesus que é Jesus, não entra sem bater. Você compreende? A culpa é sua. Se você vê. Agora, se o espírito entra dentro da sua casa, vê que ele não é Satanás. Porque ele precisa de ajuda. Você, como administrador, como pregador, como o embaixador do Evangelho, você tem por obrigação de pregar a verdade para ele. Se ele não quiser, fala, então, aqui não é esse lugar.
Você não é obrigado a ficar aqui, mas não sou obrigado também a ficar presenciando você. Então, respeite o livre-arbítrio dele para ele respeitar o seu. Aí, quando ele apareceu do meu lado, eu disse, olha, se você não consegue conversar comigo, a segunda-feira eu vou estar aí, então eu penso no grupo que eu frequento, na reunião mediúnica que tem segunda, quarta e sexta. Mediúnica, onde que a gente fala, os espíritos falam conosco. Porque nós respondemos a pergunta e falamos com os espíritos também. Se for preciso, nós falamos. Nós sabemos que eles nos ouvem, nós falamos. E temos certeza que não é Satanás, que é espírito, que tem uma placa no cemitério da minha cidade, que é General Salgado, uma placa no cemitério e está escrito assim na placa: eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou. É o que acontece. O Espírito pode dizer para você, eu fui o que você é e você será o que eu sou. Porque somos, ele não tem corpo, você tem um corpo. Então, quando foi na segunda-feira, lemos a ficha, fizemos a ficha, quando daqui um pouco, ele comunicou através de uma irmãzinha. Aí o irmão dirigente perguntou para ele, podemos te ajudar, meu irmão? Aí ele disse, não, pelo contrário, eu vou ajudar vocês. Ah, é? Pois não. É que eu vim avisar, uma mensagem de Deus, né? Vim falar para vocês o que vocês estão fazendo é errado. Essa reunião que vocês estão fazendo é do demônio. Vocês não podem fazer isso. Porque o espírito que morre, porque você fica falando com outro, espírito que morre não pode falar. Se algum falar de é Satanás, ele falou. Se o espírito morto falar com vocês, não é espírito, é Satanás. Então o irmão, com toda a calma, né? Que o dirigente espírita, nós aprendemos, nós sabemos com quem nós estamos falando, nós compreendemos a ignorância, porque reis não conhecendo a verdade, nos ensinou Jesus. Então o irmão disse, muito bem, Satanás, então diga para nós a mensagem que você tem. Ele disse, eu não sou Satanás. Não, não fui eu que te chamei de Satanás. Foi você que falou. Você não acabou de falar que o morto que comunica é Satanás? O único morto que tem aqui é você. Como? Por quê? Percebe? Veja com o corpo que você está falando comigo. Você não tem condição nem de falar comigo. Aí a médium era uma jovem negra, né? Ela estendeu a mão, olhou para a mão dela e falou assim, mas vocês é bruxo mesmo, né? Além Deus está falando no corpo de uma mulher, ainda negra, e foi embora. Você compreende, minha irmã? Sabe que ele se identificou? Eu sou pastor dos fundadores, um dos pastores que ajudou a fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é assim que eles fazem com os espíritos, chama de Satanás, pisa na cabeça dele, tenta humilhar eles como que fosse o dono da cocada preta. Então aí nós explicamos para você. Percebe, minha irmã? Ele está morto. Não sabe que está morto. Por quê? Porque a igreja prega que morrendo a pessoa vai dormir. Agora, você vê que mesmo morto ele não virou santo. Pastor de uma igreja. Que ele aprendeu todo esse ensinamento que ele está fazendo, ele aprendeu com o dirigente, com o bispo. Que distorce a verdade de Deus. Por que faz isso? Hein? Percebe que ele tem o machismo e o preconceito racial. Onde é que está isso no Evangelho? É falta de conhecimento. Agora tem um outro de uma irmã que ela estava no shopping. Sabe, no shopping onde é que tem aquelas lojas de roupa como se diz, Vick, né?
aquelas roupas bem caríssimas. Ela parou na vitrine e começou a olhar um vestido que estava marcado 40 mil. Ela disse, poxa vida, 40 mil? Puxa, o salário meu quase de um ano para me comprar um vestido dele. Mas qual é a diferença? É semelhante a qualquer outro vestido. Ela olha para o vestido dela, mas qual é a diferença? Não tem nada de ouro aí, não tem nada de... É como qualquer outro livro, outra veste. Por que é tão caro assim? Aí ela percebeu que tinha uma senhora ao lado dela. A senhora falou, você acredita que nos Estados Unidos, na França, um livro igual a esse, aliás, um vestido igual a esse, custa quase menos da metade desse preço. Aí a irmã olhou, viu aquela senhora ao lado dela também olhando para o vestido, né? E aí ela disse, poxa, você conhece os Estados Unidos, conhece a França? Aí ela pegou e disse assim, faço uma pergunta para você, você está me vendo? Aí a irmã disse, eu falei, claro, por isso eu estou conversando com você. Por que você pergunta isso? Ela falou, sabe o que é? É que 90% das pessoas não me enxergam. Eu converso com as pessoas não me enxergam. Na minha casa, ninguém dá ouvido para mim, ninguém me ouve mais, ninguém me dá nada, ninguém mais fala comigo. E é interessante, por exemplo, eu estou aqui. Se eu pensar nos Estados Unidos, me concentrar, eu apareço lá. Daqui a um pouco eu estou diante de uma vitrina lá nos Estados Unidos. Se eu raciocinar que eu estou em Paris, daqui a um pouco eu me apareço. O que é que está acontecendo comigo? Já que você está me vendo, você pode me explicar a felicidade dela, que a irmã era espírita, né? Já pensou se fosse católica ou se fosse evangélica, dizia, para trás de mim, Satanás, né? Não é assim que ia dizer? E a irmã continuou calma, disse, minha irmã, é o seguinte, eu não posso explicar para você, porque é muito longa a explicação, mas eu posso dar uma dica para você. Por exemplo, você tem alguém da sua família que já faleceu? Ela não falou desencarnar, né? Que já morreu? É, tenho minha mãe e minha avó. Pensa, uma que você gosta muito e que ela gostava muito de você. Tem, eu tenho uma avó que eu... Pensa nela, peça ajuda para ela. Por quê? Ela vai explicar para você. Você está dizendo que eu morri? Não. Peça ajuda, ela vai explicar para você. A irmã desapareceu. Mas a irmã, antes de conversar com ela, reparou se tinha alguém perto. Se a irmã tivesse alguém perto, a irmã ia conversar com ela por telepatia. Você percebe? Ela é um espírito. É assim que acontece, minha irmã. Orando de madrugada, apareceu uma criança, 12, 13 anos, menina, cabelinho curtinho, liso, triste, chorando. Uns 2 metros, eu parei de orar e disse, aproxima minha irmã, por favor, porque quando o espírito materializa, eu peço para aproximar de mim, eu toco nele, porque eu tenho certeza que ele é tangível, ele é espírito, não é fantasia, não é ilusão da cabeça, não. Eu sei que o espírito é vivo, nós somos espírito, um dia nós vamos ser igual a ele. Ela aproximou, eu coloquei a mão no cabelo dela, que eu costumo, criança assim, eu coloco a mão na cabeça, que a melhor maneira de acariciar, porque principalmente mulher, né? Melhor lugar é a cabeça, o cabelo. Então quando eu coloquei a mão no cabelo dela, estava super gelado. Então eu passei para o rosto dela. O rosto estava gelado. Eu disse, minha querida, mas por que você está tão fria? Aí alguém falou por ela, porque ela suicidou, irmão. O corpo dela está no ml, na geladeira. Aí
ela mandou uma mensagem telepática para mim. Por favor, me ajuda. Eu disse, eu vou te ajudar, com certeza. Meu irmão, no outro dia, eu ia fazer palestra numa casa espírita, num grupo espírita. A irmã veio me buscar. Então, no meio do caminho, a irmã falou, você sabe o que aconteceu esse final de semana aqui no Novo Horizonte, né, que é o nosso bairro? Não. Uma menina de 13 anos suicidou. Falei, eu sei. Como é que você sabe? Falaram para você? Não. Ela veio pedir ajuda para mim. Está vendo, minha irmã? Eu não falei para trás de mim, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, não. Eu perguntei em que eu posso te ajudar. Você compreende? Então comecei a orar por aquela criança. Toda madrugada nós fazemos um tratamento de ajuda à distância para as pessoas que suicidam. Porque as pessoas que suicidam, porque a igreja não explica quem ele é, de onde ele veio, para onde vai, o que é que ele está fazendo aqui na hora mais difícil, ele suicida. Porque ele não tem... A igreja passa uma ideia materialista, morreu, acabou. O que adianta viver sofrendo, né? Mas não, minha irmã, a doutrina dos Espíritos nos explica e nós provamos isso na realidade, que a morte não existe. Você é apenas uma passagem, é um portal para a eternidade. Francisco de Assis diz, morrendo no corpo nós nascemos para a vida eterna. Esse é o nosso trabalho, o nosso estudo. Se você quiser conhecer mais alguma coisa, nos procura. Pega um livro você, meu irmão evangélico, católico, que você tem certeza que a sua igreja é certa. Você tem medo da verdade. Arruma um livro dos Espíritos, entra na internet, tem livro, hoje nós temos a internet. Leia, tem 1019 perguntas e respostas. Você vai fazer a mesma pergunta que eu fiz e que todos que foram religiosos faz. Por que é que a igreja mente? Por que que a igreja distorce a verdade? O Espiritismo não prega uma outra religião. O Espiritismo prova, explica a Bíblia, porque a Bíblia ela não explica, ela complica. Quando peguei que a igreja distorce, nós explicamos por que que ela distorce. Porque ela tem medo da verdade, porque ela não acredita em Deus. Olha para os anjos da igreja, tem asa para voar. O Espírito não precisa de asa para voar. O Espírito, ele volita sem asa, ele anda na velocidade do pensamento, ele viaja para o universo inteiro, livre do planeta, nenhum planeta puxa ele. Por que que a igreja faz isso? Porque não conhece a verdade. É o que nós estamos pregando. A nossa intenção é unificar. Semelhante ao grão de areia. Um grão de areia no pé de uma montanha é insignificante, porque o grão de areia é uma das partículas menores do universo. Mas diante de uma montanha, ela é insignificante. Mas sem esse grão de areia, a montanha não existe. Sem o grão de areia, nós não viria a Lua, que está a centenas de quilômetros da nossa distância. Nós não viria as estrelas, que estão a centenas de anos-luz da nossa Terra. Simplesmente por causa da unificação do grão de areia, que é tão pequeno. Meu irmão, nós somos pequenos, mas se nós reunir, meu irmão evangélico, meu irmão católico, deixa de pregar a sua igreja. Prega a Jesus, prega o evangelho. Meu irmão, não estuda a sua igreja, estuda o evangelho de Jesus. Pega a Bíblia, tem diferença de tradução, mas o sentido é o mesmo. Se tiver dúvida, nos procura. O livro dos Espíritos não é outra religião. O livro dos Espíritos prova que o evangelho de Jesus é que é verdade. A igreja é a mentira. A igreja distorce a verdade. A Bíblia é um livro complexado.
Quem escreveu a Bíblia tem a teoria de distorcer da verdade. Nós provamos isso. Façamos um desafio para você. Responda as nossas perguntas. Você acha que nós estamos errados? Então, faça um vídeo aí e explica. Por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal do sexto dia e criou Adão e Eva? Por que é que a igreja não aceitou os 10 mandamentos até o dia de hoje? Nenhuma das igrejas, tanto a hebraica como a católica, não aceita. Os evangélicos que não saíram da igreja católica, porque eles saíram, mas a igreja não saiu deles. Continua também não aceitando os 10 mandamentos. Agora, se você quiser conhecer por sua própria vontade, pega o Evangelho segundo Mateus, estuda 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha Bem-aventurante. É semelhança aos 10 mandamentos do Velho Testamento. O Sermão da Monte e as Bem-aventurantes é a doutrina do evangélico cristão. Confira se a sua igreja, se a sua doutrina está enquadrada nesses 3 versículos. Meu irmão católico, vê se você vai encontrar ensinamento da Eucaristia dentro desses 3 capítulos. Meu irmão evangélico, estuda para ver se você vai ver nesses 3 capítulos dizendo que precisa batizar, aceitar Jesus, tomar santa ceia, pagar o dízimo para entrar no céu. Expulsar espírito como Satanás. Estuda esses. E depois você faz um vídeo e fala que nós estamos mentindo e prova dentro do Evangelho que nós estamos errados. E se você examinar a doutrina dos Espíritos, 1019 perguntas, a resposta você vai ver que é contingente. A doutrina dos 3 capítulos é a única doutrina que prega sem competir, sem ameaçar, sem terrorismo, sem preconceito. A única doutrina que não tem egoísmo, não tem orgulho e nem preconceito. E você diz que nós estamos nas trevas? O que é treva para você? O que é luz? Saudações. Eterno Deus, Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Por esse pequeno estudo. Senhor, abre a mente desse nosso irmão. Coloca nele, abre os olhos, o ouvido, para que ele sinta a vontade de conhecer a tua verdade. Cria coragem para pegar o Evangelho e estudar como ele é, não como a igreja prega. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse grupo. Se você, minha irmã, quiser falar conosco, estamos de braços abertos para ouvir e dialogar com você. Entra no WhatsApp e vamos conversar. Ou deixa uma mensagem no Facebook. Estuda os nossos estudos no YouTube, Facebook e no Instagram. Eu sou Francisco Pedro, um administrador desse grupo. O GKCEL, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Se você quiser entrar em comunicação conosco, o nosso endereço na internet é Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Esse é o nosso contato, a nossa página na internet. Agora, Caminho do Amor, Grupo Ecumênico Caminho do Amor é o nome do nosso grupo. Nós somos ecumênicos. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele te ama, nós também te amamos, mano.